Mateus 25:5, a igreja do óleo, a igreja santa, a igreja poderosa, a igreja que fazia os milagres, a igreja que tinha vida, morreu. É por isso que Deus prometeu um avivamento. Por que avivamento? Porque não há vida. Rapaz, nós estamos no tempo de Noé, nós estamos em Sodoma e Gomorra, nós estamos próximos a entrar na Jerusalém Celestial. Então, bem na hora, tu vai dar importância pro pecado sexual, tu vai dar importância, não, porque eu vou morrer de fome. Morre, moço, morre! Porque a tua incredulidade é tão grande que você não acredita que Jesus pode te ajudar. Os crentes de hoje dizem, eu creio tanto em Cristo, eu acredito, eu amo tanto Cristo, mas quando começa a apertar o sapato, tu corre nos irmãos. Os teus ídolos são os teus irmãos da igreja. Tu corre nos ídolos. Você não tem coragem mais de sentar ao joelho e fazer como o justo Ló e falar, Pai, olha o nível da sujeira que está aqui em Sodoma e Gomorra. Eu não estou suportando mais. Meu Deus do céu, Deus sabe quando o teu nível já passou do limite. Ele sabe quando o teste é demais. Não imagine, povo abençoado, não imagine que nós vamos ser um cristão simples que vamos entrar no céu. Não, não, não. Nós somos os últimos cristãos. Nós somos os últimos. Há uma promessa, há dores de parto aqui diante de nós. Há perseguição. Chegará um tempo em que vos matarão e acharão que estarão fazendo um trabalho para Deus. As pessoas lá fora vão te matar e vão dizer, Senhor, ó, matei um. Eu matei um malandro que ficava falando aqui que era alguma coisa. Um trem ruim. Eles vão pensar que tu faz parte do inimigo. Nós precisamos nos vestir, povo abençoado. Nós precisamos nos vestir. Nós precisamos nos vestir com humildade, com simplicidade, com justiça. Não entenda com humildade como fraqueza. Não entenda isso. Eu sei que algumas pessoas olham para a gente e vê soberba. Eu sei, povo abençoado, nós estamos trilhando um caminho. Deus vai nos transformando à maneira que nós vamos avançando. Você precisa trilhar também. Até onde Deus nos levou, Ele quer que nós vamos lá e fale para as pessoas do mundo, olha, Deus me levou até aqui. Corre, vem. É muito poderoso, povo abençoado. Você sabe o que eu mais gosto do caminho do Senhor? É que quando você é obediente, teu coração enche de esperança, uma força tão poderosa, uma tremenda força entra dentro de você, por causa da obediência. É muito grande, isso é muito gratuito, isso é muito poderoso. Você começa a respirar, mais uma respiração cheia de paz, cheia de pura paz. Seu peito não está mais angustiado. Se tem uma coisa que nos faz angustiar, é nós compreender que nós estamos longe do padrão. Isso nos faz ficar angustiado, tenso, cada vez correr para cima, evoluir. Logo em breve, povo abençoado, nós vamos ver gente correndo acima e abaixo, evangelizando com todo o coração. Coração na mão. Dizendo, por favor, não vá para o inferno, por favor, não cometa a loucura.
Povo abençoado, não é porque as escrituras diz que é apertado e difícil que você não pode ir. Não, vai e entra. Não é impossível entrar. Não é impossível. Agora você tem que ter em mente uma coisa. Você não pode trilhar o caminho do Senhor com a mente no mundo. O que vai determinar se tuas vestes têm mancha é isso aí. Nenhum pecado vai entrar no céu. Nenhum pecado. Aleluia. Recentemente, povo abençoado, nós falamos sobre as vestes de Arão, o sacerdote. Nós falamos sobre o anjo do Senhor diante do grande sacerdote Josué, que tirou as vestes do pecado dele e vestiu ele de salvação. Você acha que o grande sacerdote Josué não foi jogado dentro da fornalha de fogo? Por isso que ele saiu como um tição queimado. Sabe o que significa isso, povo abençoado? A carne não fala mais. Não fala. Dentro de nós tem que queimar o fogo do céu, povo abençoado. É o fogo do desejo de levar a transformação ao mundo. Não o fogo do pecado, da carne, o fogo do pecado sexual, da ganância, da loucura, que determina os teus passos para onde tu vai. Disso que tu chama de futuro. Eu vou correr atrás do meu futuro, vou correr atrás disso ou daquilo. Isso são obras mortas, povo abençoado. Isso são obras mortas. Não é errado, povo abençoado, trabalhar, fazer as coisas. Mas até mesmo todo o teu trabalho, toda coisa que você faça em cima da terra, tem que ter como objetivo te ajudar na tua caminhada para entrar no céu. Não só na tua, mas de todos aqueles que estão em tua volta. Até mesmo para evangelizar o teu trabalho, evangelizar em volta, evangelizar tudo que está próximo. O evangelho aqui, povo abençoado, é um evangelho tão reto, mas tão reto, que as pessoas, algumas delas, tomam as decisões muito rápidas de não querer seguir o Senhor, por causa do conforto. Lembra do que eu falar para vocês aqui, lembre sempre disso. Quanto mais, presta bem atenção, quanto mais você conhece o mundo, quanto mais você se afunda no mundo, quanto mais você procura se especializar no mundo, mais resistente a Deus você vai ser. É por isso que são os pobres, povo abençoado, os humildes, os simples, os que não têm nada, os largados é que vão entrar no céu. Porque você não tem coragem de baixar a tua coroa. Porque você é um doutor, você não se arrepende. Você é um advogado, é um médico. E isso, povo abençoado, é para qualquer função que você faça. Você vai perceber que isso só te afasta do Senhor cada vez mais. Isso só te afasta de Deus. Por causa da adoração ao Deus carne. Ele diz: o Messias ele nunca vai casar com quem já tem marido. Ele vai casar com a noiva virgem pura. Mas eu vejo Tiago falando, adúlteros e adúlteras. Eles estavam brigando, contendendo, se matando por causa das coisas da terra. Os próprios discípulos de Tiago. Ele diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que o teu amor, o teu desejo, a tua amizade com esse mundo é inimizade contra Deus? Ele está falando, povo abençoado, que todas as pessoas que amam o mundo se tornaram inimigo de Deus.
E você vê quando Gênesis 3,15 diz: e eu colocarei inimizade entre tu e o descendente da mulher. Ele está falando que há uma inimizade eterna entre eles dois, uma inimizade eterna. A carne e o espírito, povo abençoado, eles são sempre inimigos. Então você vê que os descendentes da serpente são os que vivem na carne. Porque a serpente foi amaldiçoada a comer o pó dessa terra. É isso que tu tá fazendo, correndo atrás de casa, de carro, de riqueza. É comendo o pó dessa terra. O teu coração tá fixado aqui. Tu vai ficar debaixo da maldição. Sai fora daí. Sai fora daí. É hora de nós nos alimentarmos do Cordeiro, como Caim, como Abel, o Cordeiro Santo, que ofereceu um Cordeiro puro, que ofereceu algo celestial. Em vez de Abel, que foi maligno, que ofereceu a terra, que ofereceu o fruto da terra. Você não pode se apresentar diante de Deus oferecendo terra. Ele disse um Cordeiro imaculado, isso significa celestial. Puro. Você tem que se oferecer a si mesmo em sacrifício vivo ao Senhor. Essa é a verdadeira adoração. A renúncia de ti mesmo. É hora de nós matarmos, sufocarmos, espancar, esmurrar, como Paulo falou, a natureza do diabo em nós. É hora de você tomar decisões sérias. É hora de você tomar decisões sérias. As vestimentas, povo abençoado, é um caráter muito puro. Isso significa não pode ter mancha no teu vestido. Não pode ter mancha. Não vai passar no céu. A Bíblia diz linho finíssimo, finíssimo e resplandecente são dos que entram na eternidade. A Bíblia diz que foi dada aos santos. É isso que está acontecendo aqui através do mensageiro aqui, ó, nesse santo ministério. Quem deu foi o próprio Messias, o linho finíssimo. Quem está trazendo as vestes aqui, ó, o mensageiro aqui atrás de mim. Você vai continuar sentado nesse monte de cocô desse mundo, se lambuzando na nojeira? Enquanto Deus está querendo te colocar num trono limpo. Meu Deus, será que nós temos consciência? Será que nós temos consciência? Será que nós somos conscientes? Porque ele falou uma consciência pura. O Messias foi para a cruz para purificar, foi isso aqui, ó. Olha para cá. Ele veio purificar aqui, ó. Porque uma vez que purifica no interior aqui, purifica todo o resto. Meus irmãos, nós temos que se tornar rocha, firmeza. Nós temos que nos tornar rocha. A Bíblia é uma rocha. O Messias é uma rocha. Os ventos vêm e batem, mas ela segura. Porque eles fizeram um baldrame, um alicerce na rocha. Na palavra. Aleluia. Você esqueceu, prova abençoado. São só as 5 virgens que vão entrar no arrebatamento. As virgens sábias.
São só 5 que vai entrar no arrebatamento. Ele diz assim aqui, ó. Olha bem para cá, olha bem para cá. Assim todo aquele que ouve, todo aquele que o quê? Que ouve. Ouve o quê? Alguma coisa. Assim todo aquele que ouve, todo aquele que ouve. Entenda como ouvir, povo abençoado. Como crer, ação. O ouvir os comandos faz com que os meus membros façam alguma coisa. Entenda como ouvir, ficar parado como não ouviu. É por isso que ele disse, ele tem os ouvidos tapados, eles não escutam. Eles veem, mas não enxergam, eles ouvem, mas não escutam. Você precisa ouvir. Você precisa treinar os teus ouvidos para ouvir. Assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, sabe o que eu fico pensando, povo abençoado? Porque de um lado está a carne, tem os ensinos do diabo que te ensinou a tu praticar todo tipo de imundícia. E você pratica na íntegra. E essas práticas te levam a amadurecimento no pecado. Porque o pecado vai haver um amadurecimento, por isso vem o juízo. Isso ocorre do outro lado também, povo abençoado. O que vai fazer a modificação na sua vida chama-se a prática. E significa que as palavras do Senhor não são meras palavras paradas. São comandos sérios. Esses são os comandos de vida eterna. A Bíblia diz aqui adiante, Apocalipse 22. E eles foram julgados segundo as suas obras. Segundo o que estava escrito no livro das obras a respeito deles. Você não construiu um caráter na perversão, na prática do pecado? Não se tornou especialista no pecado sexual? Não se tornou um mentiroso patológico? Não se tornou uma pessoa trivial, cheia de gaiatice, de brincadeira? Porque você praticou, você se especializou. Desde novo, desde moço, isso está no teu DNA. Porque isso se tornou o teu caráter. Não há nada no universo tão poderoso quanto a palavra de Deus, povo abençoado. Ninguém vence ela. Então não imagine que Deus não possa te quebrar. Ele pode. Se você ouvir a palavra do Senhor, ele diz, não endureça o coração. Ele está tentando dizer assim para ti. Não deixe com que o teu orgulho, não deixe com a tua carne, não deixe que eles venham, que a tua carne venha com esse tipo de resposta. Ah, mas isso não sei o que, ah, mais aquilo, ah, mais C, ah, mais B, ah, mais C, ah, mais fulano, ah, mais cicrano. A mesma coisa que Adão falou, foi a mulher. Não, povo abençoado, só escuta, e muda e coloca em prática. A carne não gosta, povo abençoado, a carne não gosta de repreensão. O teu nível de orgulho, se você for repreendido, meu Deus, você fala, nunca mais eu piso naquela igreja. Você fala, nunca mais eu vou lá. Aquele pastor me humilhou. Aquele pastor me distratou.
Você sabia que uma repreensão pública, povo abençoado, é uma das maiores balanças para você entrar no céu? É um nível de balança poderoso para você entrar no céu. Porque a repreensão, povo abençoado, você não pode imaginar que isso partiu do homem. Você tem que ter consciente que teu pai te repreendeu. E ter em mente que a repreensão é amor. E automaticamente você não pode levar na trivialidade. Você tem que mudar. A repreensão tem que produzir frutos. Faz parte da vestimenta os frutos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, verso 8: produzi sim frutos que demonstrem arrependimento. Você sabe o que são os frutos que demonstram arrependimento? A primeira coisa que eu quero que você compreenda é que eles são vistos. É esses frutos que evangelizam os outros. É esses frutos que você está produzindo. É uma mudança de caráter em ti. É a obediência. Você não está mostrando os frutos dignos de arrependimento. Você não pode, Deus te comandar a vocês fazer uma coisa e você fazer para a igreja ver. Não. Você está errado. Você não faz para o pastor e para a igreja ver. Não. Você muda porque Deus mandou. Porque você só está se importando com a voz de Deus. Você não se importa com a voz de ninguém mais, a não ser do Senhor. Enquanto a igreja de hoje não repreende o pecado, povo abençoado. Você não está vendo que a igreja de hoje está levando as pessoas para o inferno? Elas não repreendem o pecado, não é porque elas andam santa, não. Porque os frutos do diabo, os frutos malignos, são visíveis dentro da igreja de hoje. A produção do diabo está visível, todo mundo vê. E eles não faz isso, não é para o diabo ver, não. Eles faz para os homens ver. É para que quando as pessoas olhem para ti, vejam a luz de Satanás em ti. Então eles falam assim, eu quero imitar. Porque o diabo faz a mesma coisa que o Senhor Jesus faz. Quando ele produz um caráter em alguém, ele quer que você olhe para aquela pessoa e consiga enxergar Cristo nela. Então você começa a mudar o seu comportamento. Você começa a trilhar uma caminhada. Aleluia. Ele disse aqui, ó: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as praticas, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa na rocha. A casa que ele fala, povo abençoado, é o corpo. Esse corpo aqui, ele só é a habitação, ele é uma casa. Ele é um vaso. Como que eu vou construir minha casa na rocha? Ele construiu na palavra, povo abençoado. A rocha é Cristo, a rocha é a palavra. Na rocha de escândalo, na rocha de obediência.
Ele disse: eu compará-lo-ei a um homem sábio. Sabe, povo abençoado, lá no céu só vai entrar gente sábio. A palavra sábio significa isso: temer a Deus. Você vê que as 10 virgens, quando elas saem para se encontrar com o noivo, elas pegam as vasilhas lamparinas com azeite, elas colocam o azeite junto, elas acendem o fogo junto, elas iniciam a caminhada junto, elas evangelizam junto, Deus anda com elas juntas, com as duas Deus fala. O poder de Deus é manifestado através das tolas e das sábias. O poder de Deus é manifestado. Porque elas carregam o azeite, elas carregam o fogo. Mas chega um momento em que a treva entra, povo abençoado. A treva entra na igreja. Significa a luz do diabo. E ela começa a ser sufocada até que ela morre. Nesse meio período de sufocamento, povo abençoado, é a hora que ela dá o grito mais sério, que corta o coração do Pai no céu, e ele envia o mensageiro para tirar ela do sufoco. Foi isso que aconteceu com justo lá em Sodoma e Gomorra. Então a igreja morre, a igreja se apagou, tanto a sábia quanto a tola, que andavam juntas. Elas andavam com Deus, povo abençoado. Elas andavam com Deus. Agora elas estão na teologia do Satanás. No evangelho mundano, humano. No evangelho que te faz apegar com a terra. Enquanto o Senhor te ensina tu desapegar. Mas uma coisa impactante, povo abençoado, é que no horário da meia-noite, próxima à hora da vinda do Messias, a Bíblia descreve que houve um grito, houve um clamor em outras traduções. Para uma igreja que estava dormindo, que estava totalmente morta, tinha que vir uma pancada firme. Porque essa igreja, ela carregava um azeite. Ela carregou o poder de Deus, ela andava com Deus em um nível muito alto. Mas segundo a profecia, o avivamento da segunda casa seria maior. Não tem como ser menor, não tem como o avivamento ser igual do passado. Por quê? Não teria o poder de ressuscitar a igreja morta. Ele disse: Se tu fosse quente, era bom. Se tu fosse fria, eu poderia te esquentar. Mas como tu é morna, eu vou te lançar fora, eu vou te vomitar. Mas a igreja de hoje, povo abençoado, ela se tornou a igreja morna. Mas aqui mora um segredo muito poderoso. O avivamento da segunda casa é mais poderoso. Ele pode esquentá-la novamente, com muita força, com muita veemência. Porque o nível do poder é superior ao passado, superior ao que ela carregou. Ela vai ficar impactada e chocada quando ela vê o nível do poder aqui. Então, quando à meia-noite ocorre um grito no horário da meia-noite. E o que o grito gritava? Ele gritava isso aqui: eis que o noivo vem aí, saiam ao encontro dele. Você sabe por que só as 10 virgens ouviram esse grito? Você sabe por que talvez você seja crente e você não escuta essa mensagem? Porque você nunca andou com o Pai.
Porque você nunca teve o azeite. Porque você nunca teve o fogo celestial. Você nunca teve o conhecimento das revelações. Então, automaticamente, quando o som da voz de Deus é produzida, perto da igreja que conhecia a Deus, andava com Deus, ela altamente levanta as antenas. Ela já fica antenada. O que está acontecendo? Quem falou? Alguém falou alguma coisa? Você ouviu alguém falando alguma coisa? Eu escutei uma voz diferente. Uma voz que é familiar. Elas acordam, povo abençoado. Elas acordam. Porque a voz que brada no horário da meia-noite é a voz de Deus. Então elas conhecem a voz do Senhor. Aí você diz, não, pastor, é o profeta. Ele não é Deus. Algum profeta pode fazer alguma coisa pelas suas vontades próprias? Isso é, se ele tiver vontade própria. Eu não vejo Abraão. Eu não vejo Abraão, povo abençoado. Eu vejo Deus. Eu não vejo Abraão, eu vejo Deus quando ele diz: Pai Abraão, por favor, peça que Lázaro ressuscite. Quem dá aquela resposta, povo abençoado, na boca do ser celestial é Deus. Se na boca de um mero cristão, carnal, pecador igual nós, Deus fala, quanto mais na boca de um santo. Aleluia. O tempo acabou, povo abençoado. O tempo acabou. Nós sabemos que esse é o horário da meia-noite. Todo mundo sabe que o Messias vem no horário da meia-noite. O tempo acabou. O que me faz compreender que o tempo acabou? Primeiramente, eu ouvi a voz do mensageiro. Segundo, o mensageiro é uma profecia bíblica do nosso tempo. A Bíblia prometeu que ele viria um pouquinho antes do grande e terrível dia do Senhor. E na próxima dispensação ele tem ação lá. Dentro da tribulação ele vai trabalhar lá. Povo abençoado, o tempo é muito curto. É hora de você trocar de agenda. É hora de você começar a caminhada. Porque eu vejo que as 10 virgens acordaram. Elas acordaram porque elas conheciam a voz do Pai. E lembre, preste bem atenção no que eu vou te falar. Quando eu falo que elas morreram, é porque elas morreram mesmo. E nós sabemos, olha bem para mim. E nós sabemos que o único que é a luz do mundo é Deus. É Jesus é a luz do mundo. João 8:20, 12. Jesus é a luz do mundo. Mas essas 10 virgens vão ser reacendidas suas lâmpadas. Elas vão reabastecer. Esse é o ministério que acende e reabastece as lâmpadas delas e faz com que elas terminem a caminhada para se encontrar com o Messias. Aleluia. Presta bem atenção, povo abençoado, no que eu vou falar para vocês. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é isso.
Esse grito da meia-noite, ele está despertando uma igreja. O nome disso chama-se ressurreição. Ele está tirando ela da morte. Você acredita que Deus só enviou o mensageiro para vir na terra por causa dessa igreja? Aleluia. Só por causa dessa igreja, povo abençoado. O nome disso chama-se ressurreição. Quando ele falou, deixa que os mortos velem os mortos, deixa para lá. Ele está falando que tem gente viva em cima da terra que está enterrando morto. Mas eles estão mortos. Mas você não, você ouviu minha voz, você está vivo, vem. O Senhor Jesus virou para uma multidão, povo abençoado, de não sei quantas mil pessoas, e falou assim: vocês só me seguem por causa da comida que perece. Porque vocês viram eu transformar a comida lá, né? Lá atrás. Por que vocês não me seguem por causa da palavra, da comida que é eterna? Todos eles foram embora. A repreensão foi dura, povo abençoado. É por isso que eu estou falando para você. A repreensão vai determinar muita coisa na vida de muita gente. E determinou na vida daquele povo todinho naquele dia. Porque só ficou os discípulos. Ele se vira para o discípulo e pergunta: por que vocês não foram com eles? Então Pedro fala assim: para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O que faz uma pessoa ressuscitar? Porque a Bíblia diz: o homem está destinado a morrer uma única vez, depois disso vem o juízo. Ele está dizendo que a salvação dele, ele ganha em vida. As vestes de justiça dele, ele ganha em vida. Ele está dizendo que a ressurreição dele, ele ganha aqui. Ele ressuscita aqui em cima da terra. Através de uma mensagem. É uma mensagem que vai te dar a vida eterna. Só que nós sabemos que no horário da meia-noite, a Igreja Santa morreu. Porque a Bíblia diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não visse a luz do Evangelho, o resplandecer da luz do Evangelho. Ele cegou, não foi os olhos, ele nos tampou os ouvidos, não. Foi o entendimento, foi lá dentro. O diabo acertou no alvo, no coração. Para que não resplandeça a luz do Evangelho. O que é a luz do Evangelho? É essa que vai acender as 10 virgens, povo abençoado. As 10 virgens são acesas aqui dentro, ó. É aqui dentro. A luz é a revelação, povo abençoado, é o conhecimento. É ele que te faz continuar o caminho trilhando em uma toada firme. Porque o entendimento te faz tu olhar, opa, tem um tropeço ali. O Messias me revelou agora, tem um tropeço ali. Desvia. Desvia. Esse é o momento, povo abençoado, que a terra tem a chance de ser ressuscitada. A terra tem a chance de receber uma palavra. A Bíblia diz que à meia-noite haveria uma trombeta que iria soar. O som de uma trombeta. E ele disse: todos aqueles que ouvirem o som da trombeta, eles viverão. Presta bem atenção, povo abençoado. Há uma trombeta soando aqui. O problema é que você não consegue discernir o som da trombeta. Porque a trombeta está soando
E o som dela produz uma mensagem. E essa mensagem que o som produz vai determinar onde você vai passar a sua eternidade. Porque o atalaia de Deus está no alto do cume do monte. Ele está vendo de longe e dizendo: eu estou vendo a vinda do Messias. E eu estou vendo que ele vem para destruir. Esse é um som produzido pela trombeta. Ele diz: o Messias está vindo, se preparem. Ele está dizendo: antes do Messias chegar, ele me enviou para dizer para vocês que se vocês assinar o decreto de que vocês vão se submeter aos comandos dele, ele não vai te destruir. E o que eu preciso fazer? Arrependa-se. Arrependa-se. Receba Jesus e seja santo, seja justo, seja íntegro. Então, quando você faz esse laço de paz através do mensageiro, que você chega no mensageiro e fala: eu quero fazer um laço com o Messias, antes dele chegar, eu quero me arrepender e sair do caminho desastroso que ele vem para passar por cima de todo mundo. Eu quero entrar no outro caminho. Eu quero entrar no caminho da amizade com ele, da reconciliação com ele. Então o Messias, povo abençoado, ele diz: povo meu, olha para cá. Essa mensagem que eu mandei o mensageiro trazer para vocês vai lhe causar alguns danos, alguns distúrbios, algum cansaço, fadiga, sofrimento, angústia, tensão, porque a partir do momento que vocês se tornam meu amigo, o mundo se tornou teu inimigo. É por isso que ele diz, povo abençoado: porque suportaste, porque tu deste atenção à minha exortação, o quanto ao suportar o sofrimento com paciência. Você sabe por que suportar o sofrimento com paciência? Ele está dizendo que é um sofrimento demorado. Ele diz: da mesma forma eu vou te livrar daquele grande dia, da ira. Mas quanto aos outros que não ouviram a minha mensagem, quanto aos que não quiseram suportar, quanto aos que preferiram continuar sendo amigo do mundo e não quiseram ser meu amigo, quanto aos que por medo do mundo não se submeteu à minha vontade, quanto aos esses que são covardes, eu vou destruir eles. Eu vou destruir eles. Povo abençoado, a mensagem da meia-noite, ela traz a reconciliação entre nós e Deus. Ela traz a reconciliação entre nós e Deus. Mas se você ler Malaquias capítulo 4, versos 5 e 3, ele diz: e naquele tempo eu enviarei o poderoso profeta Elias. E ele trará a reconciliação entre os pais e os filhos dos pais. Você sabe o que quer dizer isso? Entre o céu e a terra. Ele diz: caso ao contrário, eles não o ouçam, eles não obedeçam, então eu ferirei a terra com maldição. Há uma mensagem séria aqui. Uma mensagem de tensão
Porque nós estamos vendo por um lado o Messias vindo para arrebentar. E por outro lado você vê o mundo vindo ao teu encontro. Porque para poder o mundo te quebrar, você tem que assumir o caráter de Cristo aqui. Povo abençoado, não é para sempre. Você vence o diabo é com caráter, não é com os braços. É com obediência a Deus e resistência ao diabo. Você tem que criar resistência ao diabo. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Ele disse: que essa mensagem da meia-noite, povo abençoado, o que vai determinar o que vai determinar, povo abençoado, na hora da meia-noite, é de como você ouve bem a voz do Senhor. Um dos comandos mais sérios é que você deve entender que no horário da meia-noite há uma única voz. Segundo a Bíblia, há uma única voz. Qual é a voz? A que está gritando. E por que eu vejo tantas milhões de vozes hoje aqui? Foi essas milhões de vozes que matou a igreja, povo abençoado. João 10, 27 diz: o meu povo ouve minha voz. Algo que é tremendo aqui, povo abençoado, é o seguinte. Ele diz: saiam ao encontro do noivo. Saiam ao encontro do noivo. Sabe o que isso quer dizer? Que aonde você está, o noivo não vai te encontrar. Primeira coisa que quer dizer é que aonde você está, o noivo não vai te encontrar. Isso significa que nós temos que encontrar um noivo em outro lugar. A pergunta é: aonde é esse lugar?
Aonde é esse lugar? Presta atenção, povo abençoado. Há 10 virgens dormindo. Só que aonde as 10 virgens estão dormindo, há muitas outras igrejas. Muitas. O horário da meia-noite, o diabo trouxe confusão, por isso que a igreja morreu. Há muitas outras igrejas em volta dela. O diabo criou milhares de denominações com o objetivo de derrubar a igreja de Deus. A igreja de Deus, povo abençoado, é a única igreja de Deus. Se você olhar um pouquinho atrás em Mateus 25:1, diz: elas carregavam óleo, elas tinham fogo, elas tinham a lamparina que iluminava para elas enxergar o caminho. É a igreja do óleo, povo abençoado. Essa é a única igreja de Deus. É a igreja do óleo. É a igreja que tem luz. Cuidado, povo abençoado. Cuidado. Porque a luz da igreja lá do mundo é treva. Não confunda. Aleluia. Então ela tinha luz e ela se apagou. Mas na hora quando o Senhor chamou, ela ouviu a voz. Ela falou: eu conheço essa voz. Ninguém fala tão sério assim, duro, comigo, se não for Deus. Mas ela estava estagnada dentro das outras que o diabo levantou para trazer confusão para ela. Por isso que ela morreu. Presta atenção, povo abençoado. Você pega todas as igrejas do mundo. Pega todas as igrejas do mundo. Igrejas que se diz cristã. De todas as do mundo, tu tira só a pentecostal. Tira só aquela que tem os dons, que tem o Espírito Santo. Tem discernimento, profecia, fala em línguas. Tu tira só ela. As outras, esquece. Elas não são igreja. Para Deus, não. Elas não são igreja. Agora tu pega essa igreja, que é a minoria, que é o mais pouquinho, que as outras foram criadas com o objetivo de bagunçar essa. Por que você vê que a igreja pentecostal, eu vou colocar como pentecostal, foi tão dividida, tão saturada, tão quebrada, tão esbagaçada, porque a carne entrou, o diabo entrou. E aí todo mundo fala: eu vou levantar minha igreja, eu vou fazer minha igreja, eu vou fazer minha igreja. Agora tu pega a igreja do Senhor, que é essa igreja, e tu tira aí 80% dos que estão dentro dela são ateus. 20% dos que sobrar, povo abençoado, é que são as 10 virgens.
Agora tu pega as 10 virgens e parte bem no meio. Quando ele disse, saiam ao encontro do noivo, ele está dizendo que você está num lugar onde você não deve estar. A missão de Deus é tirar a sua igreja de dentro da falsa igreja. A missão de Deus é essa. E pegar a sua igreja e ir adiante nessa caminhada, que você só vai descobrir qual é o próximo passo quando você ouve a mensagem do mensageiro. Quando você recebe luz, então você é direcionado por Deus, pelo Espírito Santo, através do mensageiro, dizendo, é por ali, vai. Então você vai. Porque o Messias, povo abençoado, nós vamos encontrar ele lá na escuridão. O Messias não está entre quatro paredes. O Messias não está debaixo de um telhado. Ele não vem para debaixo de um telhado. Você não pode pegar uma vasilha de luz, uma candeia santa e botar debaixo de um telhado. Você tem que levar e botar no monte, no cume do monte, onde todo mundo vê. Ele está falando, é lá na rua, lá no meio das trevas, é que a luz vai resplandecer, no meio da dificuldade. Lá onde o diabo vai te encarar de frente. Mas ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não tema. Aleluia. Mas por outro lado, povo abençoado, ele vem, ele desperta essa igreja e agora ele prepara ela. Ele está preparando. Esse é o momento em que eu estou falando contigo, nós estamos sendo preparados. Porque aqui adiante nós temos uma caminhada. Mas para caminhar, trilhar esse caminho, nós precisamos de azeite. O suficiente para encontrar o Messias. O azeite o suficiente para queimar o pavio da lamparina e dar luz até eu topar com ele. Até o horário da meia-noite. É aí, povo abençoado, onde ocorre uma das coisas mais históricas de todos os tempos. É aí onde as 10 virgens vão se dividir. É aí que vai ser determinado o teu nível de unção. O teu nível de entrega vai ser medido. Porque os 4 ventos da meia-noite vão ser soltos, povo abençoado. E se você não tiver um nível de unção alta, você não vai resistir. E você percebe que as 5 virgens tolas começaram a perceber isso quando elas estavam trilhando. Foram preparadas aqui, e aqui é que está um azeite de reserva para se encontrar com o Messias. Então ela vai na igreja e diz. É por isso que quando as pessoas vêm em mim e falam assim, pastor, veio uma mulher em mim, conversou comigo, eu queria que você falasse